Se eu tivesse um editor, um diretor, essa é uma hora que eu falaria: diretor, foque em mim. Mas como eu não tenho uma equipe aqui no Boteco Rock, eu simplesmente faria o seguinte: eu vou chegar aqui bem pertinho e vou falar o seguinte: bicho, é sério, turnê brasileira do Black Flag. E mais do que isso, turnê brasileira do Black Flag, tocando na íntegra o disco My War em mais de 2 horas de show. Matéria aqui do site confrariafloydstock.com, matéria dele aqui: Black Flag confirma turnê latino-americana com 5 shows no Brasil. O Black Flag está de volta em outubro ao Brasil para 5 shows e outros 5 pela América Latina. A banda norte-americana é uma instituição do punk rock, um sólido pilar que desde 1976 sustenta o estilo, os cacuetes e a influência para um incontável número de bandas que surgiram a partir da década de 1980 até os dias atuais, inclusive como a força motriz do que viria a ser e soar o hardcore. A segunda turnê, inédita no Brasil fora da capital paulista, é ainda mais especial, com setlist focado no segundo disco, My War, será tocado na íntegra, e mais clássicos da discografia. Serão mais de 2 horas por apresentação. A realização é da Venus Concerts. No Brasil, o Black Flag começa a tour no dia 22 de outubro, na segunda edição do Maranhão Open Air, em São Luís, capital. Em seguida, desce para Porto Alegre, onde toca dia 24 de outubro no bar Opinião. Depois, shows em Curitiba, no dia 26 de outubro, no Torque and Roll. Em São Paulo, dia 27 de outubro, no Carioca Clube. E no Rio de Janeiro, dia 29 de outubro, no Sacadura 154. Para esta tour no Brasil, via Venus Concert, o Black Flag é Greg Ginn, membro fundador, guitarrista, Mike Vallely, Harley Duggan e Charles Willey. Se existe uma banda que se pode chamar de seminal, sem medo de errar, é Black Flag. Greg Ginn basicamente pavimentou o caminho, cristalizando cenas do underground americano dos anos 80 e estabelecendo caminhos futuros à música pesada. Além disso, falar de Black Flag é lembrar da importância da SST Records, selo independente que Ginn criou em 1978. A SST é responsável pelo lançamento de todos os discos do Black Flag e de uma geração inteira de ícones da cena indie pré-Nirvana como Minutemen, Husker Du, Meat Puppet, Soundgarden, Sonic Youth, Dinosaur Jr. Falar do My War, do Black Flag, é falar de uma das obras-primas do hardcore. É o segundo disco de estúdio da banda norte-americana, da banda californiana, que foi fundada pelo Greg Ginn e que nessa formação ainda tinha o Henry Rollins nos vocais, que acabou se tornando o vocalista da formação clássica do Black Flag. Foi o segundo disco da banda. O primeiro foi do Damage, de 1981, e já no Damage já mostrou o Black Flag que estava pavimentando um caminho, estava ajudando a criar o que viria a ser a cena independente, a cena do hardcore americano. Após brigas judiciais com a antiga gravadora, a Unicorn Records, que inclusive levou o antigo baixista Chuck Dukowski e o Greg Ginn a serem presos por 5 dias, e impediu que a banda fizesse lançamentos usando o nome Black Flag. Porra, meu! Que porra, meu! E justamente 1984 vai ser um ano muito importante, porque foi um ano com 3 lançamentos de estúdio. O primeiro, My War, o segundo, Family Man, e o terceiro, o Sleeper In. Após a Unicorn Records declarar falência, eles acabaram recuperando a liberdade, acabaram recuperando os direitos de usarem e lançarem com o nome Black Flag. E o My War ele vai ser extremamente importante
porque ele não vai ser aquele hardcore clássico, acelerado, né, do Damage. Ele vai trazer mais novas sonoridades, muito Black Sabbath nesse disco. É um som pouco mais pesado, com mais cadência, né? Eu também coloco aí um pouco de stoner rock, né, e até um pouco de doom metal. Fato é que o My War, na época, ele gerou muita polêmica, porque por ser um disco de hardcore que fugia daquele padrão clássico, né, acabou gerando um tanto quanto de antipatia aos fãs mais xiitas, aos fãs mais tradicionalistas do hardcore. A banda, inclusive, nesse ano de 84, deixou o cabelo crescer, o que era um sacrilégio para aquela cena skinhead. Skinhead de nada tem a ver com o nazismo. Skinhead, nesse caso do hardcore, era a galera que escutava essa música e com cabelo raspado. Nada além disso. Esse disco foi um disco que do Damage saiu com 5 integrantes, mas por brigas e desentendimentos musicais acabou ficando com 3 apenas. O Greg Ginn na guitarra, inclusive ele gravou os baixos da música sob a alcunha de Dale Nixon. O Henry Rollins, vocalista, como eu falei, vocalista clássico do Black Flag. Até acho o Keith Morris melhor, mas enfim, é fato que o Henry Rollins é o mais clássico. E o baterista Bill Stevenson. O disco abre com My War, que é um clássico da banda, um clássico do hardcore. My war, you're one of them, you say. You're my friend, but you're one of them. E depois vem com Can't Decide, do Greg Ginn, Beat My Head Against the Wall, I Love You, Forever Time. E é curioso, porque essas 5 primeiras canções remetem ao disco anterior, ao Damage, né? Justamente aquele hardcore clássico. Só que as músicas, a segunda metade do disco, né, as faixas 6, 7, 8, 9, a coisa muda um pouco. A sexta faixa do disco, The Swinging Man, podem me chamar de maluco, fiquem muito à vontade, mas para mim essa faixa tem um quê do disco Larks, do King Crimson, aquela coisa caótica, aquela cacofonia barulhenta, noisy, né, do King Crimson, e com muito experimentalismo. Eu adoro essa faixa. As 3 últimas faixas são músicas que variam, né, entre 6 e 7 minutos, o que isso realmente foge, né, daquele formato, né, mais clássico do hardcore, que são músicas de 2, 3 minutos, algumas até de 1 minutinho, mas dá para se entender por que na época esse disco irritou tanto o público mais tradicionalista. Você escuta o North Left Inside, né, e você sente ali uma atmosfera Black Sabbath, uma coisa stoner rock. Aí você vem Three Nights, né, como em Scream, uma bateria que lembra muito aquela introduçãozinha do Iron Man. Pam, 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 pam. Você é retardado por acaso? Quase que de 15 a 20 segundinhos, só com uma batida na bateria. Lembra demais aquela atmosfera, né, aquele fog, né, inglês de filmes de terror, uma coisa bem Black Sabbath. E isso já mostra que a banda, nesse disco, ela não é que ela quis mudar o rumo da banda, não, mas ela estava trazendo novos elementos para agregar a banda. Eu gosto demais quando as bandas se arriscam, não sei quanto a vocês. E justamente Scream, a faixa que termina o álbum, ela foi decisiva. Escutem essa última faixa, Scream, e vejam, sintam se Nirvana e Mudhoney não se inspiraram nessa canção para moldar o que viriam a ser as suas bandas. Um jornalista musical, o Doyle Green, ele falou o seguinte na época: uma das primeiras bandas do hardcore, o Black Flag, tornou-se uma das bandas pioneiras, uma das líderes do movimento do pós-hardcore. Dá para entender por que ele afirma isso.
justamente por esse experimentalismo que eles trouxeram para a época, trazendo elementos completamente inusitados e estranhos àquela cena. E vejam como a crítica até hoje não conseguiu digerir e entender muito bem o que foi justamente o My War. Tim Wall, do Maximum Rock and Roll, diz que o My War soa como se o Black Sabbath estivesse fazendo uma imitação do Iron Maiden imitando o Black Flag num mau dia. E fala que o lado B é pura tortura. Lado B no sentido daquelas 4 últimas canções, as faixas 6, 7, 8 e 9. Howard Hampton, do Boston Phoenix, falou que My War é insuportavelmente chato, recorrendo a maquinações padrão do heavy metal. John Dugan, do AllMusic, falou que o lado A é até bem bom, quite good, mas descreveu o lado B como autoindulgência disfarçada de inspiração e tão divertida quanto vadear um poço de alcatrão. Tipo, eu não tenho a menor ideia como é do que seria vadear em um poço de alcatrão, mas deve ser uma merda, né? Robert Christgau considera que o lado B é um waste, ou seja, uma perda de tempo. E também o AllMusic, que é uma enciclopédia, um verdadeiro guia de arquivos da música mundial, considera o My War 2 estrelas em 5. Sabe o que eu posso dizer para todos esses críticos, jornalistas, historiadores, pesquisadores, sites? Foda-se, 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 foda-se. Sinto muito, My War é um descasso e ele pavimentou simplesmente tudo o que viria pela frente, desde o grunge, desde de todas as variações do metal. Ele abriu caminho, ele inspirou Nirvana, Mudhoney, Soundgarden e outras tantas bandas. Ou seja, depois desse breve histórico do que é o My War e do que ainda representa o My War na história do hard rock, do punk, do rock, sério, se você puder, vá a esse show. Black Flag é uma das bandas seminais e pavimentou, abriu caminho. O Black Flag é uma das bandas mais importantes da história do rock. Agradeço a todos aqui a atenção, a paciência. Quem puder, já se inscreva no canal, deixa o like. E quem sabe a gente não se esbarra aqui no Rio de Janeiro, no show do Black Flag. Saudações!